Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite da professora Cristiane Dias, parabenizar todos vocês pela organização desse evento e, sobretudo, pela rede, né, que traz um assunto tão interessante, tão importante. É uma preocupação fundamental trazer todas essas questões do digital para essa discussão mais contemporânea, né? Bom, para falar das Smart Cities ou das cidades inteligentes, eu vou retomar aqui duas pesquisas que eu fiz entre os anos de 2002 e 2005 e também esclarecer logo de cara uma coisa. Eu sou da área de ciências sociais e toda a minha pós-graduação é na sociologia. Então, eu vou usar a palavra discurso aqui de uma forma um pouco livre. Então, já peço desculpa de antemão, porque certamente vai ser de um jeito muito mais livre do que ela vem sendo tratada aqui no evento por vocês. Enfim, bom, eu vou tratar então dessas duas pesquisas, né, que foram feitas entre 2002 e 2005, uma delas sobre a inserção das câmeras para monitoramento no centro da cidade de São Paulo, a outra também de 2002 sobre a utilização de um dirigível para o monitoramento na cidade do Rio de Janeiro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cidades inteligentes e em seguida eu vou concluir com outras possibilidades ou possibilidades de reapropriação tanto das tecnologias quanto da cidade. Bom, essa primeira pesquisa que eu fiz, eu peço desculpa, tenho alguns colegas aqui que já me ouviram falar disso, mas as duas pesquisas que eu vou tratar aqui, eu acho que elas trazem elementos que são bastante importantes para pensar cidades inteligentes hoje, porque eu acredito que as cidades inteligentes sejam herdeiras desses outros processos, tá? Bom, entre 2002 e 2005, então, eu fiz uma pesquisa sobre a inserção das câmeras de vigilância na região central da cidade de São Paulo, mais especificamente no Parque da Luz. A ideia de inserção dessa tecnologia chegava nesse espaço atrelada a alguns processos ligados à segurança e à requalificação do espaço urbano. Essa ideia de requalificação aparece mais claramente na pesquisa como um processo de gentrificação. Eu prefiro existe uma discussão muito grande no urbanismo, que vai chamar isso de requalificação, revitalização. Eu acho importante tratar isso como gentrificação ou revalorização, no sentido de atribuição de um novo valor, especialmente atribuição de um novo valor econômico para a cidade. Bom, as intervenções que ocorreram na região da Luz, elas tornam esse processo de revalorização bastante claro. Dentre as várias medidas que nós tivemos nesse processo, é importante citar as ocupações dos prédios, em muitos casos de maneira extremamente violenta, a remoção de vendedores ambulantes, seguidas operações policiais na região da Cracolândia também. Paralelamente, a gente teve um estímulo muito intenso para atrair interesses privados para essa região por meio da isenção de vários impostos. Em termos gerais, havia a proposta de transformação daquela região em um polo de lazer e turismo, como ocorreu em outras cidades que fizeram parte do programa Monumenta, que é o programa de preservação do patrimônio histórico. Nos processos tanto de revitalização dessas outras cidades que fizeram parte do programa Monumenta, como também em outras cidades do mundo, como Barcelona, Londres, etc. Então, a gente pode acompanhar esse tipo de processo. Foi possível acompanhar uma inundação daquele espaço de teatros, museus, centros culturais, instituições de ensino, todos eles promovidos por eventos, workshops, oficinas, né? Essa valorização da cidade, esse processo que eu estou chamando aqui de gentrificação, vai alterando a paisagem urbana, transformando o significado dessa cidade e direcionando a circulação e a permanência nesses locais para segmentos sociais específicos, aqueles segmentos que podem consumir esses novos produtos culturais da cidade.
Nesse processo, a própria cidade é transformada em mercadoria e passa a ser administrada ou gerenciada de forma empresarial. Nesse processo, a área da luz passa a concentrar um grande fluxo de capitais, pessoas e signos. Investimentos que são muito variados nos setores imobiliário, cultural, como eu já falei, comercial, por meio também de outros equipamentos que passam a ser instalados, bares, restaurantes, galerias, etc. e tal. Esse processo vai empurrando para outras áreas essas figuras que, como eu disse, não podem consumir esses produtos culturais, que são os vendedores ambulantes. A região da Cracolândia é conhecida aqui por muitas pessoas, então os usuários de drogas, as prostitutas, os meninos de rua, etc. Eles vão sendo afastados para áreas da cidade que são as que restam, ou seja, aquelas que permanecem em condições precárias. Nesse processo, a gente vê essa transformação que ela está se dando no nível local, mas como um colega, o Marcelo Naus Oliveira, antropólogo, apontou quando ele estava pesquisando a região da Avenida Paulista, existe uma competição entre as cidades para sediar as recorrentes retorializações e desterritorializações, dos fluxos globais de capitais, pessoas e signos. Nesse processo, tornam-se fundamentais, estou citando o trabalho dele, as capacidades locais de produção e difusão de imagens positivas capazes de garantir a inserção diferenciada de determinada metrópole nos circuitos claramente hierarquizados da economia global. Pensando em termos de mobilidade, a promoção dessa revalorização de uma certa solução privada de segurança que vem a rebote disso, com as câmeras de monitoramento, é importante olhar para esse processo pensando que aquele isolamento que foi observado pela antropóloga Teresa Caldeira nos enclaves fortificados de uma parcela da população aparece aqui como uma mobilidade, ou seja, é como se você pudesse explodir aquele processo e uma parcela da população passasse a investir na sua própria mobilidade em espaços que até então ela não considerava como espaços em que ela fosse se mover. Esse processo ocorre junto com a imobilização ou o desaparecimento de alguns grupos sociais. Ou seja, existe uma tensão importante em relação à ideia de mobilidade na cidade que está se dando entre esses grupos. Ou seja, ainda que o projeto de dado a capacidade completa ou na capacidade para a qual ela foi projetada, a gente pode olhar esse processo como vigente na medida em que vários projetos vão sendo realizados parcialmente, mas insuficientes. Existe toda uma adesão comportamental da própria polícia no redirecionamento dessa população. As câmeras, nesse espaço, vão imprimir, então, esses áreas de modernidade tecnológica, né? E se vinculam também ao redirecionamento do fluxo de transeuntes, ao redirecionamento da mobilidade e do acesso a esses espaços. Uma coisa que eu acho bastante importante sublinhar, isso não é uma característica das câmeras que estão na região central da São Paulo, mas já existem softwares desde 2001 que reconhecem o que é perigo e o que é risco de forma que podem fazer o reconhecimento biométrico de rostos na população, na multidão. No vigilante ou para o sistema, qual é a devido à representação de perigo. Elas são cruzadas banco de dados de imagens que podem ser desde imagens de criminosos até de manifestantes. E esse cruzamento de dados é feito e identificado de pessoas. Dessa primeira pesquisa, então, eu gostaria de reter esses projetos para a cidade que são estudantes e que se relacionam com a invisibilização de fluxos de pessoas e a relação que esses projetos privados têm, tanto com a ideia de segurança privada, como de automação e do que é risco. As cidades inteligentes, quando chegam, quando elas começam a ser discutidas,
elas não estão desconectadas desse universo, elas são em grande parte desse processo. A segunda pesquisa que eu vi é então do dirigível que eu falei para vocês, que ficava sobrevoando áreas da cidade de monitoramento. Esse programa, que eu vou citar aqui, ele durou no evento experimental e chamava Programa Um Olho no Céu. Foi implementado a partir de 2002. Depois de experimento, o projeto foi abandonado, mas o dirigível ele continua sendo utilizado praticamente para monitoramento de grande etc. É importante notar que esse projeto ele é obsoleto, ele foi abandonado, essa é a ideia que a gente encontra na imprensa, mas no que diz respeito ao dirigível, à aeronave, não a ideia que, como eu vou mostrar para você, pessoa de uma forma incisiva na ideia de segurança no Rio. O dirigível se tornou obsoleto por causa de drones, e os drones eles não são nada que é então a notícia aqui foi o dirigível, o resto está absolutamente atual. Esse programa constituiu, então, na utilização desse dirigível na áreas da região metropolitana Grande Rio, e elas eram áreas que eram consideradas pela Secretaria de Segurança como com índices de criminalidade maior, né? Elas eram compostas de favelas e os locais considerados por eles foram, na época, o Complexo do Alemão, Morro Benê, a Barreira do Vasco, São Gonçalo e Cidade de Deus. De acordo com o relatório da Lightship Brasil, a Lightship Brasil foi a empresa que cedeu o serviço do dirigível, era dela, com a câmera, etc. Ela fez um relatório sobre esse projeto e as produzidas 800 horas de filmagem do cotidiano de 386 áreas consideradas críticas. Ou seja, esse programa foi usado em áreas consideradas precárias, né? E elas não estão ligadas, como na outra pesquisa, a um espaço de gentrificação. Também diferente, as câmeras aparece explicitamente ligada a um conceito militar que é o C3I. Eu vou explicar citando o relatório da empresa. O Centro de Controle é de acordo com os mais avançados dentro do C3I. Funções militares para comando, comunicação, controle e inteligência ou informação. A sala continha imagens de sensores do dirigível PAC-3. PAC-3 era o nome do dirigível. Imagens das câmeras da CIT de tráfego. Imagens de televisão. Imagens fornecidas por software da Polícia Militar, incluindo a posição geográfica das viaturas policiais, rádios de comunicação criptografados, também eram equipamentos utilizados ali, banco de dados digitais, sala de assistência, enfim, todos os meios necessários para prover a adequada coordenação das ações policiais. Bom, essas aeronaves, elas foram equipadas na época com câmeras que apontavam entre 10 e 15 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, essas câmeras são dentro de domos, que giram 360 graus, aqueles vidrinhos, né? Eles giram 360 graus e na época era um espanto quando uma câmera alcançava, porque alcançava entre 10 e 15, e além de ter essa visão de 360 graus, visão de sobrevoo. Ela também podia filmar em condições adversas, tem sensores infravermelhos. As imagens são transmitidas em tempo real por operações, por centros de operações. No caso do dirigível do Rio de Janeiro, se trata de aumentar a mobilidade de um grupo, mas de mobilizar grupos ou pessoas nas regiões mais precárias da cidade. Em lugar da exclusão, sobressai a ideia de reconhecimento e identificação do perfil adversário. Quando a gente começa a estudar a evolução desse C3I, desse conceito, é muito curioso porque ele evolui mudando a sigla e incorporando letrinhas que correspondem, por exemplo, à ideia de reconhecimento e identificação. Ou seja, fica muito claro que nessa nova proposta a relação direta de monitoramento, espaço urbano e guerra. Para o Virilio, que é um autor com quem eu trabalho indicado, principalmente no trabalho dele de velocidade política, a segurança passa pela imobilização dos corpos, a superação das vontades e dos gestos. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que mais do que os gestos, as câmeras de monitoramento, nesses panoramas que eu acabei de mostrar dessas duas pesquisas, realizar a função delas, trabalhando mobilidade, imobilização, visibilidade, invisibilização e fluxos.
Vários autores vão relacionar esse CCI, assim que eu coloquei, com as novas tecnologias de comunicação e também com o desenvolvimento da cibernética. Eu não vou tratar exatamente disso, porque eu acho que o mais importante é isso que eu acabei de dizer, a ideia do deslocamento desse conceito da estratégia de gestão de guerra para a segurança urbana, em especial para as áreas da cidade. Vale ainda ressaltar aqui que esse projeto experimental que os operadores da polícia chamam pejorativamente de faixa de gás. Já no final da década de 1980, o antropólogo Mike Davis, pensando lá sobre o caso da cidade de Los Angeles, já observava a militarização pública ou uma opressão por sistemas de segurança física e controle arquitetônico das fronteiras sociais por meio de uma tendência sem precedentes no sentido de fundir urbanismo, arquitetura e um esforço abrangente. O autor já detectava naquela época arranjos que envolviam, por um lado, a ocultação da violência econômica cotidiana da cidade e, por outro, a definição de determinados grupos como perigosos. Se tornam assim seguros, expulsando para áreas precárias essa população indesejada que vai estar nessa outra visibilidade que faz parte da segurança física no Rio de Janeiro, possui um centro integrado de comando e controle, que é o principal sistema de vídeo monitoramento hoje da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele é um aperfeiçoamento do que inicialmente chamava de CCC, controle e integração, então ele é exatamente a incorporação das TIC, das tecnologias de informação e comunicação. Mas ele também é um aperfeiçoamento do projeto Um Olho no Céu, né, do sistema que eu descrevi antes. Aqui, do Centro de Integratrole, então essa o Centro de Comando e Controle, ele tem mais um andar, é um edifício, isso é a tela que tem a tela principal, né, todos os operadores da polícia podem filmar. Então, todas aquelas imagens que eu citei, que já estavam no programa Um Olho do Céu, né? Então, imagens de câmeras, de trânsito, imagens de câmeras de segurança, imagens de TV, etc. E os bancos da Secretaria de Segurança Pública. Só para vocês terem uma ideia de como é que é esse espaço. Dessa pesquisa, eu diria que esses projetos para a cidade, esse serviço especial, vai trazer a ideia de militarização do espaço, né? Sejam as câmeras ou as TICs, ambas vão ser partícipes desses projetos que vão acionar os discursos de ciência e de modernidade tecnológica. A ideia é que é possível pensar na TIC como neutras, que podem ser moldadas de forma maniqueísta, com uso positivo, ou uso negativo, uso maléfico ou uso benéfico. A questão-chave é que o uso das TIC precisa ser urgentemente politizado. É importante que existem softwares hoje que reconhecem risco, repito, né, risco e perigo de forma automática. Essa automatização está entrando no nível da escolha, da decisão. O esvaziamento da dimensão política dessas escolhas, da dimensão política dessas decisões que passam a ser puramente técnicas. São decisões técnicas, decisões operacionais. É importante pensar ainda que essas máquinas, elas são concretização de pensamento humano. Nessa relação entre humanos e máquinas, ambos se desenvolvem, né? Então nós devemos nos perguntar como nós estamos desenvolvendo essa relação, como nós estamos construindo as nossas máquinas. Politizar essa relação é repensar e reinventar dispositivos, entendendo dispositivos aí também no sentido Foucaultiano, que vai abrigar práticas, discursos, saberes, leis, construções de verdade, questões arquitetônicas, etc. Uma questão ainda bastante importante é que a gente pode pensar essas cidades, ou esses projetos de cidade, como projetos de cidadelas, ou seja, fortificações eletrônicas, fortificações ampliadas, espaços que são
defendidos, que trabalham sempre com a ideia de defesa e proteção permanentemente. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, trazer aqui uma crítica que seja ou tecnofóbica ou tecnofílica. A ideia é realmente politizar esse debate. Bom, as cidades inteligentes, elas vão ter várias definições, né? Aí aqui trazendo novamente o Mike Davis, ele já sinalizava algo sobre essas cidades quando ele estava olhando o processo de revalorização em Los Angeles. Ele dizia que os processos de revalorização da cidade eram eclipsados por uma reestruturação paralela do espaço eletrônico, igualmente policiado, onde o acesso pago à comunidade de informação, banco de dados, estrutura de serviços por cabo, se apropriam de parte da invisível ágora. Muitos autores vão definir isso que o Mike Davis, isso que a gente pode pensar que é o começo da cidade inteligente, muitos vão olhar para isso e vão falar assim, isso daí é a cidade digital. Isso a gente vai entender como uma primeira fase da cidade inteligente, né? Ou seja, é só a implantação da infraestrutura de comunicação, que inclui aí telefonia, TV, etc. Já a cidade inteligente seria uma evolução desse processo. E ela vai se referir à informatização que é sensível ao ambiente, a uma informação que é sensível ao contexto. São processos que vão dar, então, um gigantesco volume de dados, que é o que a gente está chamando de Big Data, e a comunicação autônoma entre objetos, que é a internet das coisas, ou IoT. Inteligência aqui, então, é sinônimo de e, acima de tudo, de informação. Né? Essa cidade que é sensível ao ambiente, ela produz, consome e distribui um número de informação impressionante em tempo real. Essa é a ideia da cidade inteligente. Ou seja, ela pode ser pensada como uma ampliação brutal daquela invisível ágora que o Mike Davis ele falava. Né? Ela abriga os processos sociais hoje que são todos mediados por dispositivos eletrônicos digitais. A cidade, então, ela está imersa nessa cultura de rede que a cidade ela vai chamar de meio internet. Os discursos que têm apresentado para a gente, ou defendido para a gente a ideia de cidade inteligente, eles, em geral, são muito salvacionistas. É como se a gente pudesse resolver absolutamente todos os problemas urbanos com a cidade digital. Né? Ela pode promover o crescimento econômico sustentável, o uso racional de recursos, manter a segurança, obviamente, com mais controle, com mais vigilância, pode promover educação, proteção ambiental, enfim. Eles trazem uma série de coisas que levam à ideia de que a cidade inteligente é a resolução de todos os nossos problemas. Eu vou mostrar muito rapidamente um videozinho de como que está sendo essa discussão sobre cidade inteligente. Ela se dá principalmente nos eventos e encontros de TI, né, de tecnologia de informação e das telecoms. Canaltech. O tema cidades inteligentes é sem dúvidas o mais discutido aqui na FutureCom. São soluções que deixam a vida do cidadão mais fácil, ágil e conectado. Tudo isso tem sido mostrado aqui por várias empresas. Agora a gente vai falar com a Huawei a respeito desse tema, e a diferença aqui é que eles já têm alguns projetos em prática, que já estão em execução na cidade. Para comentar a respeito, estou conversando agora com o Anderson Tomás, ele é gerente sênior de soluções da Huawei Enterprise, está bastante envolvido com esse projeto, né, Anderson? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar com todos aqui. A gente ainda está engatinhando no que diz respeito à cidade inteligente. Como você vê esse mercado, esse cenário hoje? Eu acho que, de fato, a gente está começando um mercado novo, que todos estão explorando, mas eu acredito que ele um caminho sem volta. Acho que o futuro da cidade caminha para que as soluções sejam mais inteligentes. Porque as cidades cresceram tanto, a urbanização chegou a um ponto tão grande que, do jeito que está, só quem vive em São Paulo, Rio, hoje, sabe que não tem como aumentar mais. A tendência, a gente tem estudos que nos próximos 25, 30 anos, praticamente mais da metade da população mundial vai viver na cidade. Então, algo tem que ser feito para que a vida na cidade seja melhor. E a tecnologia, na verdade, é o grande meio para a gente atingir o objetivo de todos, que é ter uma boa qualidade de vida na cidade.
Agora, o que, que na prática a gente pode esperar para cidades inteligentes? Porque não é aquele mundo Jetsons, né, que a gente vê assim, mas tem coisas reais que como você veria as cidades inteligentes daqui a 5 anos? Acho que como eu disse, existe, está começando a discutir, acho que aqui na Fiamesa tem debatido sobre o assunto, ao longo do ano a gente teve várias ações a respeito. Acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter mais cidades, vamos existir na prática. Eu posso falar um pouquinho do que a gente tem feito, de fato, até o tema da minha palestra aqui na Citicom foi cidades inteligentes, do conceito à realidade. Porque muito se fala, muito PowerPoint, muita teoria, mas pouca prática. Né? E a gente tem alguns casos práticos aqui no Brasil, muitos fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem alguns casos e algumas empresas que a gente comentar aqui no caso para trazer a realidade que está dizendo. Citar como exemplo Água de São Pedro, que é um caso já conhecido, é um caso famoso no Brasil, já tem mais de um ano, onde a gente tem a tecnologia de videovigilância inteligente, onde as câmeras têm sua inteligência para identificar determinados comportamentos. A gente consegue a inteira com banda larga, que é o principal ponto da conectividade, da cidade inteligente é esse, né? Banda larga para todos, em qualquer lugar. Essa é por onde se começa. Então, eu diria que para que as outras, daqui a 5 anos, como você perguntou, o primeiro passo, a cidade tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é justamente esse, ter a conectividade, a banda larga. Independente da tecnologia envolvida, todos têm que ter banda larga. E aí, a sequência é muito mais fácil de evoluir uma vez que tem essa conectividade. Interromper aqui, na verdade, eu queria mostrar, como eu disse, era um trecho curto. Eu acho esse trecho interessante, em primeiro lugar, porque a forma como eles já estão tratando essas cidades inteligentes como um mercado a ser conquistado, e mais do que isso, como projetos que já estão sendo implementados. Independente da gente ter uma regulação, a gente não tem uma regulação no Brasil que seja adequada, que tenha sido aprovada sobre a proteção de dados pessoais. Não existe isso. Mas independente disso, elas estão sendo implementadas. E ele está falando de uma câmera de monitoramento que reconhece não só rosto, ele falou, reconhece comportamento. Então, retomando a ideia de automação de uma decisão, que deveria ser política. Eu acho que a gente teve no Brasil, no mundo, acontecimentos muito importantes, como o vazamento de informações pelo Assange, as revelações do Edward Snowden, que mostram o quanto a informação hoje ela é tática e ela é estratégica, né? O quanto que essa possibilidade de extração de dados, prospecção de dados, é algo que a gente precisa estar atento. Né? A implementação, então, dessas cidades, elas vêm não só herdando processos anteriores, né, discursos anteriores, seja da militarização do espaço urbano, seja de regulação de fluxos, de regulação de mobilidade, como também sendo implementadas de uma forma absolutamente sem debate político, sem debate público e sem regulação. Para essa cidade que está na tela, para essa cidade que está na ponta dos nossos dedos, né, não reproduz aquilo que eu chamei de cidadela, né, é importante que a gente reaproprie, então, se reaproprie da tecnologia e da cidade. Isso significa que a gente precisa conhecer essas tecnologias, né? Que a gente precisa conhecer como esses dispositivos, em seu mais amplo sentido, estão sendo criados. Requalificar, então, essa relação com as tecnologias passa por repensar a potência que surge dessa relação, da relação que nós estabelecemos com essas máquinas. E isso se dá com relação a muitos objetos e muitas tecnologias. Eu vou mostrar mais um exemplo e aí, em seguida, eu já fecho falando de um projeto que a gente está desenvolvendo no LabJOR e que se inspirou bastante nesse videozinho que eu vou mostrar agora na sequência. Este es un objeto también que encontré en los últimos tiempos. Se pone en la corriente y con estos pequeños aditamentos es capaz de reanimar una batería de reloj no recargable. Sobre todo usan las personas que tienen aparatos de los sordos, ¿no? Las personas que tienen problemas acústicos.
Y estos relojes, estos aparatos necesitan baterías constantemente, entonces la gente le hace este tipo de objetos para ellos, ¿no? Para que puedan recargar todo el tiempo las baterías. Este tipo de objetos son los que me inspiraron a escribir el texto sobre desobediencia tecnológica. Hay como una reinterpretación de la tecnología y hay ya tanto conocimiento de electrónico, ingenieril, de este tipo de cosas que las personas van ya más allá siempre y tratan de crear cosas siempre nuevas, ¿no? Se habla de un fenómeno bien complejo que tiene muchos matices, muchos antecedentes. Hay siempre improvisación, hay invención o reinvención, hay reparación. Hay como muchos factores, ¿no? Muchos procesos que tú puedes encontrar a extraer de este tipo de objetos. Por ejemplo, de los años 60, cuando los americanos salen de Cuba y se llevan con ellos todos los ingenieros, Fidel empujó a que la gente aprendiera a trabajar con las máquinas y aparecieron montones de personas para que repararan. Se llamó el movimiento Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Mientras más severa la crisis, más poderosa era la creatividad de las personas. Y tú veías en todas partes soluciones a las carencias que todo el tiempo estaban golpeando a la gente, ¿no? En todos los órdenes. Yo puedo hablarte de todo, desde transporte, juguetes para niños, comida, ropa, todo empezó a tener sucedáneos producidos por las personas, ¿no? Nosotros empezamos, yo empecé a hacer este tipo de cosas con una persona que se llama Django Hernández, un artista cubano también. Empezamos a colectar este tipo de objetos por la ciudad en los años 94, posiblemente 95, que fue el momento en que esto se hizo visible de alguna manera. Cuando yo salgo de la escuela de diseño, el Estado ya no podía seguir manteniendo a las personas, las tiendas estaban completamente vacías. Había como una economía que estaba empezando a girar alrededor de este tipo de producciones. Y entonces nosotros salíamos de la escuela de diseño en ese momento, habíamos estudiado los dos diseño industrial, y empezamos a darnos cuenta que no teníamos trabajo. El país estaba parado, no había industria, no había nada, ¿no? Y empezamos a colectar inicialmente este tipo de objetos. Y ya desde ese momento yo no he parado de trabajar en este tipo de objetos, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Después de los años 97 aproximadamente, empecé a viajar por toda la isla, y lo hice casi hasta el 2007, ¿no? Hacía recorridos a todo lo largo de la isla, durante un mes, por cada pueblo y provincia, recolectando, hablando con la gente, haciendo fotografías. Y hay objetos que son típicos de cada región, y hay objetos que son comunes a toda la isla. Por ejemplo, la antena de bandejas, que es la antena que está hecha con este plato de aluminio que estaba en todo el país, que era una materia estandarizada también, porque todos los espacios públicos donde la gente comía o almorzaba tenían este objeto. Todos los cubanos reconocen este objeto. Es decir, si había un objeto que era capaz de explicar la fabricación de esta inventiva, era la antena de bandejas. Bom, eu quis dar esse exemplo, então, para falar um pouco para vocês de como a gente se inspirou nessa ideia. Em especial, a inspiração veio especialmente de desviar as funções que eram projetadas para determinados objetos. Então, um objeto ele não foi criado para aquilo e a gente se apropria desse objeto, colocando um outro uso para ele. E esse projeto que a gente está fazendo lá no Labjor, ele está sendo coordenado pelo Rafael Evangelista, que é coordenador lá do programa de pós-graduação, e ele está dentro de um projeto maior que está sendo financiado pela Fundação Ford, junto à rede LAVIS, que é a rede de estudos de vigilância, tecnologia e sociedade, que a gente, alguns de nós no Labjor, fazemos parte. A nossa ideia foi projetar um jogo. Esse jogo, essa imagem aqui não é do jogo, é de um outro jogo no qual nós nos inspiramos também, em que os jogadores eles têm na sua tela de celular um mapa da cidade. O jogador ele vai participar desse jogo se deslocando, necessariamente se movendo pela cidade. E ele vai fotografando as câmeras de vigilância, e essas câmeras de vigilância, como um mapeamento dessas câmeras de vigilância, elas podem ser, além de fotografadas, elas vão ser
Você faz um upload dessa imagem para dentro do jogo e nesse momento o jogador ele se apropria daquela câmera. Ele vai poder taguear ali características. Em geral, a gente acha que são câmeras da polícia, mas muitas são privadas, dirigidas para o espaço público. Então, cabe a essa figura, a esse jogador, descobrir, né, qual é o alcance dessa câmera, quem é proprietário daquilo, etc, etc. Além disso, ele está enviando informações o tempo todo, quando ele está se deslocando pela cidade. Quando ele faz esse upload, é com geolocalização. Então, ele está enviando também essa informação. A ideia é que a gente consiga problematizar aí 2 níveis da tecnologia. O primeiro deles que são essas câmeras, ou seja, a gente colocou a câmera para vigiar a câmera. Ou seja, a gente está tentando desviar a função dela, de vigiar o jogador ou o transeunte, para a gente se tornar vigia dela. E, ao mesmo tempo, os jogadores podem não só perceber esse nível do uso da tecnologia, como a transmissão de dados. Então, a ideia é problematizar como a gente está o tempo todo enviando metadados, né? E, por fim, uma outra ideia de problematização são os termos de privacidade e as condições de uso desses serviços ou desses jogos, etc. e tal. Então, a ideia também é brincar com os termos de privacidade para a gente pensar um outro nível da construção desses dispositivos. Bom, acho que era isso. Então, aí para as perguntas. Muito obrigada.